Eu quero trazer uma pequena palavra. Nós abrimos um parênteses nas parábolas, né, que estamos ministrando aos domingos, para falar um pouco, porque até eu sabia que o tempo ia ser mais curto, mas hoje a gente focar nisso. Mas a palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, por mais que ela seja específica a uma pessoa, ela também é aplicável às demais pessoas. Eu até falava com a Rose sobre o roteiro da célula, e ela dizia, mas a palavra é muito específica para as mães, muito direcionada. Eu disse, mas é muito aplicável a todas as pessoas. Porque é a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, e eu prometo a você que nós vamos terminar o nosso culto dentro do nosso horário, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Deus, te agradecer nesta hora, por tudo que está acontecendo nesta noite, por cada pessoa que está presente, e quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e que a Tua palavra seja abençoada as nossas vidas, abençoadora, transformadora, curadora, restauradora. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nesse momento. Eu preciso de Ti, Senhor, sem Ti não posso fazer nada, mas eu creio que na unção do Teu Espírito, eu posso compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e as pessoas receberão algo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser abrir a Bíblia, 1 Timóteo 2,15, não tem tanta necessidade, que vamos ler aqui apenas um versículo ou parte dele. Nesse dia das mães, eu quero ler esse versículo com os irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo 2,15. Diz assim o texto bíblico: todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É claro que o versículo nos ensina que uma mãe deve ter um caráter, deve ter um comportamento, deve ter uma vida que expresse fé, que inspire amor, que demonstre santidade e que, sobretudo, ensine bom senso. Em todos os aspectos, uma mãe deve viver isso no seu falar, no seu vestir, no seu agir, no seu viver, é claro. Mas eu quero destacar nesta palavra, esta expressão do apóstolo: a mulher será preservada através de sua missão de mãe. E principalmente esta última expressão, missão de mãe. Missão de mãe. Olhando por esse aspecto e por essa expressão, nós percebemos que ser mãe é muito mais do que, às vezes, aquilo que se pode compreender socialmente falando, culturalmente falando, que ser mãe é uma missão dada por Deus. É uma missão divina, é uma missão de Deus. Por isso, preste muita atenção nesta frase. Mãe é um mistério entre ela e Deus. Diga, ser mãe é um mistério entre ela e Deus. E mistério não é para ser compreendido. Mistério nem sempre é para ser revelado. Por isso, nós temos dificuldade, nós que não somos mães, temos dificuldade, às vezes, de entender o comportamento de uma mãe, a reação de uma mãe, a vida de uma mãe. Nós podíamos citar aqui vários nomes de mães que foram para a sociedade, para o mundo, exemplos. Algumas têm sido nos dias de hoje. Podíamos
muito mais citar nomes bíblicos de algumas mães. Se eu perguntar, você certamente vai lembrar de alguma mãe que em algum momento da sua vida ela te ensinou alguma coisa que dentro do contexto bíblico que você a conheceu, você aprende alguma coisa com ela, admira essa mãe. Por exemplo, quem pode dizer aqui, desse lado aqui, uma mãe na Bíblia? Hã? Qual delas? Maria, mãe de Jesus. Aqui no meio, quem pode lembrar de uma mãe? Isabel, mãe de João Batista. Quem mais? Hã? Joquebede, mãe de Moisés. Ana, qual delas? Mãe de Samuel, que desejou ansiosamente, não é? Desesperadamente ter um filho. Podíamos falar de muitas outras, podíamos falar de Sara, não é? Alguém falou um outro nome aí que eu não percebi, mas falou. Há um nome que talvez você nunca nem parou para pensar sobre ele. Eu estava meditando nessa pessoa. Você já ouviu falar o nome de uma mulher chamada Rispa? Quem é Rispa? Talvez algum dia sua mãe diz para você, rispa para lá, menino. Mas não é isso, não é? Mas Rispa, seus filhos morreram. Não vou entrar no contexto da história, mas suas filhas morreram. Está registrado lá em, se não me engano, em Reis ou Samuel, está por ali, Samuel ou Reis, né? E quando seus filhos morreram, ela foi aquela mãe que ficou ao lado dos cadáveres dos seus filhos, não enterrou seus filhos, e vinha os animais para comer a carne dos seus filhos, ela ficou ali espantando os animais, vinham as aves sobre os seus animais, ela espantava as aves, e ela ficou ali por meses, vigiando o cadáver dos seus filhos. E não vamos entrar no contexto aqui, mas só para explicar uma coisa, que aves no céu, vindo dos céus, muitas vezes na Bíblia, representam, principalmente aves vindo comer carne morta, aqui, representa demônios. Representa demônios, significa demônios. E quantas mães vivem a sua vida enxotando demônios dos seus filhos? Às vezes os filhos não percebem, e às vezes nem ela percebe que são demônios. Mas ela está cuidando do seu filho, são as más companhias, são os vícios, são os relacionamentos que incomodam, são as contaminações possíveis, e as mães ficam cercando os seus filhos. Os pais também fazem isso, mas em geral, a grande maioria dos pais, uma hora desistem. Sim ou não? A maioria dos pais, uma hora desiste. Quando os filhos são muito complicados, estão envolvidos e tornando-se presas desses demônios. Quando as aves dos céus vêm sobre eles com força, quando os animais do campo vêm contra eles, que representam demônios. Mas dificilmente uma mãe desiste. É difícil uma mãe desistir. Às vezes até desistem, mas é muito difícil. Eu sei que há mães que não se comportam como mães, mas estou falando de mães que se comportam como mães. E não são poucas as histórias de filhos que às vezes tomam um caminho errado, um caminho equivocado, e a família desiste, a sociedade desiste. Os irmãos desistem, o próprio pai às vezes não aguenta mais, não suporta e solta. Mas a mãe está ali firme. Não é verdade? Quando acontece uma rebelião na casa de prisão, ou nas casas de prisões aqui em Goiânia, em qualquer lugar do país, você vê que ali alguns fugiram, outros morreram. Dificilmente você vê lá um pai
atrás dos seus filhos. Para a sociedade, para a polícia, para a justiça, são marginais, são bandidos muitas vezes, são marginais. Mas para aquela mãe não, para a mãe é seu filho. E você não vê ali muitos parentes, mas a mãe está ali. A grande maioria é a mãe. Sabe por quê? E você diz, eu não entendo. Será que ela não compreendeu ainda que seu filho é um marginal? Não é. Para ela é o filho dela, que ela gerou, que ela construiu no seu ventre, que ela deu à luz, que ela amamentou, que ela cuidou. E essa importância que ela dá, é que eu chamo de mistério de uma mãe com Deus. Só ela e Deus entende isso. E por mais sensível que nós sejamos, nós não vamos entender isso talvez nunca. Talvez nunca. Eu escolhi também uma mãe relatada na Bíblia. Ela é relatada como mãe, relata a sua história, mas o seu nome nós não sabemos. E ela é muito conhecida, e a sua história é muito pregada, muito ensinada. Mas o nome dela ninguém sabe, a Bíblia não revela o nome dela. Sabe por quê? Quem é mãe aqui? O que é mais importante para você, o seu nome ou o fato de você ser mãe? Você está preocupada com o seu nome hoje? Ah, meu nome podia ser outro. Certamente não. Mas você está sempre preocupando-se com o fato de ser mãe e com seus filhos. E essa mulher, por morar numa cidade chamada Sunem, ela é chamada de Sunamita. Está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 37, nós não vamos ler, mas você pode ler em casa, pode estudar em casa, segundo Reis 4, do 8 ao 37. Essa mulher, chamada Sunamita, Sunem é a cidade, que significa lugar de repouso. Talvez por isso a Bíblia não cita o seu nome, porque é mais importante citar o que ela é, o seu caráter. Sunamita. Se Sunem é lugar de repouso, ser sunamita também é um lugar de repouso. E quantos concordam que mãe é lugar de repouso? Concorda? Mãe é lugar de repouso. Não é verdade? E essa mulher, ela não foi tomada por ansiedade. E às vezes a ansiedade nos toma. A história dela é uma história interessante. E a história dessa mulher é a seguinte: ela não tinha filho. Ela tinha parentes, ela tinha marido, ela tinha casa, ela tinha terra, certamente gado. Ela era uma mulher rica. Naquela época, naquela cultura, naquele contexto, era uma mulher riquíssima. Mas ela não tinha filho. Mas ela mesma diz ao profeta em determinado momento que não pediu filho. A maioria das mulheres querem ter filhos. É normal que uma mulher queira ter filho. Anormal é não querer ter filho. E essa mulher tem uma sensibilidade espiritual e diz ao seu marido: olha, o profeta Eliseu, eu vejo que ele é homem de Deus. Veja bem, essa mulher tem discernimento espiritual. Mãe tem discernimento espiritual. É impressionante o discernimento que mãe tem. Muito mais do que o pai, é claro que é. E nós temos que
reconhecer isso. Você conhece a história, se não conhece, vai ler. Vai perceber que ela sugere ao marido em construir um quarto, organizar para que o profeta pudesse descansar, orar, estar ali quando passasse por sua cidade. E ela diz: este profeta é um santo homem de Deus. Olha a expressão que ela usa: eis que esse é um santo homem de Deus. Ela reconhece Deus na vida daquele profeta. Por que isso? Só pode ser porque ela tinha um relacionamento com Deus. Só pode ser porque ela tinha uma intimidade com Deus. E às vezes nós estranhamos quando as mulheres são mais animadas, mais motivadas, quando elas são mais comprometidas com as coisas de Deus. E de repente recebemos algum relatório e alguém até fala assim, um ar crítico: como sempre tinha mais mulher. Como sempre as mulheres, né? Ou como quando uma faz mais barulho, o outro diz: só podia ser mulher. Sempre há esse ar crítico às vezes. Mas sabe, queridos, por que a mulher é tudo isso? Porque ela é mais sensível também a Deus. E quando ela torna-se mãe, eu imagino que essa sensibilidade, esse discernimento espiritual aumenta cada vez mais. E pelo fato dela ter agora uma criança no seu colo, dela cuidar de filhos, ela passa a depender muito mais de Deus. Porque ela percebe o quanto é sublime um filho. Quanto é importante um filho. Mas ela não pediu filho, ela não tinha e ela não pediu filho ao profeta. Mas o profeta um dia disse: eu queria fazer alguma coisa por essa família. E o servo do profeta disse: olha, eles não têm filho. Mas o profeta disse: eu podia falar ao rei, de repente eu falaria com o rei, porque o profeta tinha uma certa liberdade, afinidade com o rei, quando o rei gostava dele, né? Quando não gostava, cortava o pescoço, né? E aí o servo diz: não, por que não dar um filho a essa família? E o profeta orou e pediu a Deus um filho, e disse àquela mulher: você terá um filho. Ela não pediu. Parecia que ela estava muito bem, mas ela era uma mulher. E é normal que uma mulher deseje ter filhos. Embora ela estivesse vivendo um padrão de vida social, familiar, agradável, certamente lhe faltava um filho, sim. E aí nasce o filho, que ela não podia gerar. Deus faz um milagre. Mas você conhece a história e sabe, o menino estava ali por volta de 8, 10 anos de idade, está no campo com seu pai, dá uma dor de cabeça, o pai manda levar o menino para a mãe pega o menino morre. Olha só, não pedi filho, depois que eu tenho filho, gerei o filho, fazem isso comigo, me tiram o meu filho. Era melhor que se não tivesse conhecido o filho. Mas essa mulher tem uma atitude que talvez nenhum de nós aqui teríamos. Ao invés de logo preparar o velório, ela pegou o menino, levou e colocou na cama do profeta. E foi lá para o Monte Carmelo. Sabe o que significa Monte Carmelo? Presença de Deus. O lugar que o profeta mais ficava. Monte Carmelo era o lugar de Deus. E ela foi atrás do profeta. Você sabe que o profeta queria mandar o menino, o servo, lá. Ela disse: não, é você que tem que ir. E aquela mulher foi incisiva com o profeta e disse: eu não pedi filho. Eu não pedi a você filho, eu não pedi a Deus filho. Vocês me deram filho. Agora o filho morto está lá na sua cama. Em outras palavras, se vira e resolva esse problema para mim.
Essa mulher era mulher de fé, uma mulher de postura, uma mulher de raça, uma guerreira, uma lutadora. Mas, sobretudo, ela era fala mãe. Ela não era só uma mulher, ela era mãe. E mãe é um mistério com Deus. E ela vai. E você conhece a história, sabe que o profeta foi e ressuscitou o menino. Amém? Sabe, mães, você que é mãe, que de repente o seu filho passa algum momento que precisa de uma ressurreição em alguma área da sua vida, não desista, não desista. Você que não é mãe, deseja ser mãe, também não desista. Você que ainda não é mãe e nem deseja tanto, mas se Deus te der um filho, receba-o com muita alegria, porque Deus vai te dar toda a condição para isso. Aí você pode imaginar essa mulher, engravidou-se, vem os sintomas, eram tempos diferentes, não como hoje, o diagnóstico era outra maneira, mas certamente ela festejou, ela, como mulher, ela gritou, ela anunciou para as vizinhas, para as amigas. Certamente ela avisou toda a família. Depois ela tem que pagar um preço tão difícil como este. Vem as dores de parto, não é? Vem todo o processo do choro do bebê, não dormir, etc. As doenças, a criança correndo. Parecia tudo perfeito, mas trabalhoso, etc. E a gente sabe que algumas mães pagam um preço mais alto que outras para ter os seus filhos. É uma loucura muitas vezes. Eu tenho uma concunhada, nome feio esse, não é? Que ela teve algumas gravidezes muito difíceis. Tinha que costurar o seu útero e ela ficar na cama por meses, até o dia da criança nascer. Ela perdeu 2 ou 3, não sei, nesse processo, não é? 2, 3, o nome dela é Tina. Ela perdeu 3 nesse processo, mas ela não desistiu. Ela já tinha um, mas ela queria mais. Como é que pode entender um negócio desse? E hoje ela tem 3 filhos, são 3 adultos. Perdeu 3. Mas, se não me engano, 5 gravidezes foram assim. 5 foram assim. Tendo que costurar o útero. Perdendo. Tomando medicamentos para segurar. Quem aguenta um negócio desse, gente? Só? Vocês não estão convictos. Quem aguenta um trem desse? Só? Mãe. Só mãe para aguentar um negócio desse. Não tem jeito. Ou tem alguém que aguenta? Então, por maior que seja, ou pior que seja a dor ou a situação, a mãe sempre tem esperança e sempre deve ter esperança mesmo. Amém? Quando Deus é a última esperança, ela corre para Deus. Essa sunamita, como mãe, deveria estar muito triste, muito aflita, desesperada, mas ela ainda conseguiu
buscar a Deus e buscar solução para o seu filho e para o seu sofrimento. E esta é uma noite de honrar Deus através da vida de cada mãe. Porque cada mãe é um instrumento de honrar Deus. Porque é uma missão que Deus deu. Foi Deus quem te deu essa missão, mãe. E eu quero orar pelas mães. Eu quero orar pelas mães. Amém?